Olá, gente! Vim contar para vocês como está sendo essa experiência. Agora eu já tenho 4 meses aqui no Paraguai e tenho muita novidade para vocês, muita coisa que aconteceu, coisas boas e coisas ruins, infelizmente. Como vocês sabem, eu me preparei 1 ano para vir embora para o Paraguai e uma das lições que eu vim trazer para vocês agora, aqui nesses 4 meses, é que, gente, não adianta, às vezes você se prepara, você se organiza, faz tudo para ser perfeito, mas tem muita coisa que vai sair da sua alçada, não vai depender de você, infelizmente, não vai depender só do seu planejamento. E isso foi uma lição que eu tirei e trouxe aqui para vocês. Bom, gente, o que eu vou falar hoje são coisas que aconteceram durante esses 4 meses, que eu vim trazer de alerta e exemplo para vocês que querem vir migrar para o Paraguai. Uma das primeiras coisas que eu aprendi é que não, gente, não dá para você alugar casa de longe. Como vocês sabem, eu havia alugado minha casa aí de São Paulo, investi um dinheiro bem alto numa localização boa, num imóvel que eu achei que era bom. Investi também num comércio, né, porque eu encontrei uma casa com um comércio do jeito que eu queria para abrir o meu estúdio, mas infelizmente nada aconteceu como planejado. Como eu disse, tem coisas que saem da nossa alçada que não depende de nós. E sim, eu fechei o meu estúdio e mudei de casa. Isso foi uma decisão que eu tomei que foi bem difícil e que não foi tão assertiva também, porque eu acabei errando nessa mudança de casa, mas vou contar tudo aí pra vocês. Bom, gente, meu nome é Leide Alves, para você que não me conhece, eu estou aqui no Paraguai há 4 meses, eu vim fazer medicina e me mudei com os meus 4 filhos. Então, se você quer ver sobre vida real aqui no Paraguai, sobre realmente como acontecem as coisas e as minhas experiências, deixando bem claro que são as minhas experiências, segue, gente, aqui, curte, compartilha, comenta, me dá essa força aí para o nosso canal poder crescer cada vez mais. Bom, vamos começar pelo aluguel da minha casa. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu achava que era a casa perfeita, onde eu tinha achado uma casa com comércio que iria me suprir para que eu conseguisse atuar na minha área, que eu sou micropigmentadora, e que eu conseguisse estudar, cuidar das crianças, e a casa tinha uma boa localização. E sim, gente, realmente a casa tinha uma boa localização. Porém, a casa não era essa maravilha que eu achei. As casas aqui no Paraguai costumam ser muito antigas. E essa era uma das casas antigas. Então, isso é uma lição que eu descobri. Aqui, ou você tem uma boa localização, ou você tem uma casa nova, ou você tem muito dinheiro no bolso para você conseguir alugar uma casa nova numa boa localização. Ou a quarta opção, que é a que eu segui agora, que eu aprendi, é você morar em um apartamento. E sim, gente, eu vou me mudar para um apartamento. Mas antes de eu conseguir alcançar essa quarta opção e entender essa quarta opção e entender que realmente as opções eram bem limitadas aqui, eu acabei fazendo um mau negócio de novo. Então vamos lá. Aluguei a minha casa de lá de São Paulo. Se você ainda não viu esse vídeo, corre aqui que tem eu explicando para vocês como eu fiz para alugar. E aí, quando eu cheguei aqui, gente, essa casa tinha muitos problemas, muito diferente do que eu havia almejado e imaginado. E aí, começaram-se por isso. Ela tinha muitos problemas quando chovia, molhava muito o local, ela tinha problema na elétrica. Então, tinha 8 dias que eu tinha comprado a minha geladeira e por conta da elétrica da casa ser ruim, essa geladeira queimou o ar-condicionado que eu comprei para colocar no estúdio. Então, assim, foi bem desgastante os problemas dessa casa. Então, eu decidi mudar. E aí, eu decidi também fechar o meu estúdio. Por quê? Porque eu descobri, quando eu cheguei aqui, que eu não ia conseguir ter um fluxo de cliente que eu imaginava para manter um comércio aberto. Então, se você vem para cá para estudar, entenda que você vai conseguir trabalhar sim, mas é pouco, tá? Jornada bem reduzida. Ainda mais na questão de mão de obra, por exemplo, eu fazia cabelo, leva a média de 3, 4 horas. Então, para mim, aqui não compensa fazer cabelo. Eu descobri isso também, porque os horários são bem limitados, porque a medicina, ela realmente exige muito de você. Então, aqui tem clientes, tá, gente? Eu fechei o estúdio, não foi por falta de clientes, inclusive eu continuo atuando na área. O que eu fiz foi alugar uma sala em uma clínica já pronta. Então, o que acontece? Quais as facilidades nesse caso? A clínica, ela me entrega a recepção, local limpo, eu não preciso me preocupar com a administração daquele local, eu só chego, atendo e vou embora.
mantenho as minhas coisas organizadas, o que eu tenho que comprar, só que se refere a mim. Então, uma sala, para mim, foi muito melhor do que eu ter um comércio. Até muita gente aqui do YouTube mesmo mandou mensagem falando que estava vindo para o Paraguai, que gostaria de trabalhar comigo, mas não teria como eu colocar mais pessoas lá no estúdio para trabalhar comigo, porque isso exige administração. E é uma coisa que eu não tinha tempo para poder fazer o gerenciamento desse comércio. Então, eu realmente decidi fechar e me mudar. Eu pagava um aluguel alto nessa casa, que era uma casa, como eu falei para vocês, com uma boa localização, mas ela realmente tinha muitos problemas estruturais. E aí, gente, nesse desespero de mudar de casa, porque eu não queria mais, porque eu estava chateada, porque eu via que o meu comércio ele ficava sempre fechado, então eu atendia ali 2, 3 clientes, que era o que a medicina me deixava fazer, né, por conta do tempo de estudo que a gente tem. E aí eu vi ele muito fechado, aquilo me frustrou muito, me deixou muito chateada e eu fui mudar de casa. E aí comecei a pesquisar aqui uma nova casa para eu morar. E eu ainda tinha essa vontade, gente, de morar em casa. Eu não queria morar em apartamento. Desde o começo eu não queria morar em apartamento. E eu já tinha visto vários vídeos falando sobre apartamento. E aí nas pesquisas eu achei essa casa, gente, maravilhosa. E eu decidi alugar essa casa. No impulso de alugar essa casa, eu não reparei no endereço da casa. Gente, olha só a da que eu fiz. Eu fui e aluguei essa casa e lá estava escrito área 7. E aqui existe o quilômetro 7 e a área 7. São duas coisas diferentes. Então, quando você vê área 7 é uma coisa, quilômetro 7 é outra coisa. Lá na minha sala, tinha muita gente que morava no quilômetro 7. Eu comentei que eu estava vendo uma casa no quilômetro 7 com os colegas meus que moravam nesse quilômetro 7. Falou para mim, não, Leide, é um bairro muito tranquilo, não é tão longe, pode alugar. E aí, gente, eu aluguei essa casa, ela tinha um valor muito mais acessível, era uma casa maravilhosa, com piscina, um terreno lindo, uma casa dos sonhos, com um valor muito mais acessível. Eu falei, nossa, é isso. Aí achei a clínica, aluguei a minha sala na clínica para eu poder trabalhar e aluguei essa casa. E aí eu vim ver, gente, isso que é o pior, eu vim ver. Eu vim olhar a casa, gostei da casa, tudo, me apaixonei. Fiz um trajeto, que essa casa tem 2 trajetos, e eu fiz um trajeto que era mais tranquilo. E aí eu não me atentei, não pensei em colocar no Bolt, que Bolt aqui é o nosso Uber. É um aplicativo igual ao do Uber, só que aqui chama Bolt. E aí eu não pensei em colocar qual seria o valor para eu chegar até o meu trabalho, até a escola das crianças, até a faculdade. E aí veio a surpresa. Eu fui e me mudei para essa casa sem me atentar ao endereço. Gente, quando eu mudei, quando o cara da mudança veio trazer a minha mudança, ele falou para mim, moça, você tem certeza que você quer que eu desça a sua mudança aqui? Eu falei, sim, por quê? Ele falou assim, porque aqui é muito longe, moça, aqui nem mora brasileiro, pra vocês terem uma ideia. Aqui, nesse lugar que eu moro, no quilômetro 7, Presidente Franco, tá? Que nem SDE, aqui é Presidente Franco. Aqui não mora brasileiro, nenhum brasileiro mora aqui em volta, todo mundo mora mais pro centro, até no máximo ali o quilômetro 8, que é totalmente diferente. Aqui já é outra cidade, gente, aqui é Presidente Franco, não é Cidade do Leste. Olha a loucura! E aí eu falei pra ele, moça, agora eu não tenho mais o que fazer, porque eu já entreguei a outra casa, já paguei o aluguel aqui, agora eu vou ter que ficar aqui até eu conseguir outro lugar. Detalhe, gente, para vocês alugarem uma casa aqui, precisam ser de 3 aluguéis. 2 aluguéis você dá para morar. Então, por exemplo, eu quero alugar essa casa. Quanto que eu pago nessa casa? Essa casa eu pago 3.500.000, que é referente mais ou menos a R$2.800. E eu tive que pagar 3 aluguéis para poder entrar nessa casa. Então, um aluguel é taxa imobiliária, que agora os próprios brasileiros, tá, gente, que inventaram esse negócio de taxa imobiliária, o que eles fazem? Eles pegam uma residência de um paraguaio, colocam para alugar e eles são como imobiliárias. Só que não são imobiliárias, tá, gente? É simplesmente uma pessoa, eu olhei lá uma casa do meu vizinho que ele tá alugando, coloco na internet e para isso eu cobro um aluguel. Tá? Então, o que deixa tudo muito mais difícil para nós brasileiros alugar, por quê? O que a gente faz? Olha que é um brasileiro que está postando, você tem mais confiança, né? Não, um brasileiro que está postando, vou alugar com ele. Aí você paga um aluguel para esse brasileiro, né? Então, uma taxa imobiliária é uma forma que eles têm aqui para ganhar dinheiro, mas eu particularmente acho uma puta de uma sacanagem, porque aqui dificilmente você vai achar brasileiro para ajudar brasileiro, tá? Aqui geralmente você vai ajudar brasileiro para te ferrar. Então, isso também leva em consideração, minha filha aqui, levem isso em consideração. Não confiem 100% em brasileiro, que vão ser os primeiros a te ferrar aqui.
Isso é uma lição que eu também aprendi. Então, eles inventaram essa tal dessa taxa imobiliária. Então, aí você tem que pagar um calção, que aqui eles chamam de garanto, que é uma garantia para você alugar essa casa. Essa garantia, ela não retorna para você. Não é igual no Brasil, que no final eu entreguei a casa tudo bonitinho, esse dinheiro volta para mim. Não, esse dinheiro não volta. Esse dinheiro você dá para o dono do imóvel. E essa taxa imobiliária você também dá para essa pessoa que fez ali a ponte entre o dono da casa e você que alugou, então você tem que pagar essa taxa. Então, toda vez que você vai alugar uma casa aqui, você tem que pagar 3 aluguéis. Então, já se preparem para isso e façam uma boa escolha. Uma coisa que eu dou de exemplo para vocês que foi o que aconteceu comigo. Gente, se vocês querem uma boa localização, aluga apartamento, a melhor coisa que tem. Por quê? Apartamento, igual esse apartamento mesmo que eu achei que eu vou mudar agora. É um apartamento novo, numa boa localização e com valor acessível. Então, eu acho que fica mais fácil aí para vocês procurem apartamentos se vocês estão vindo agora. Isso foi uma lição que eu tirei. Referente a trabalho, gente, o pessoal me pergunta muito, Leide, mas e aí a área da beleza realmente funciona aí? Funciona muito, mas você tem que levar em consideração que os valores, o custo de vida aqui, ele é muito mais baixo. Então, automaticamente, os valores dos serviços também são mais baixos. Então, você vai ter sim que mexer aí, reajustar os seus valores e trabalhar com valores mais acessíveis aqui. Principalmente se você quer atender paraguaios, tá? Eles não costumam investir tão alto em beleza. Eles são fiéis, são públicos ótimos. Gente, é um público maravilhoso, o público paraguaio. As mulheres paraguaias são maravilhosas. Eu estou apaixonada com a educação, a gentileza, compromisso, mulheres extremamente compromissadas. Elas vão agendar com você, elas vão comparecer. Se elas não comparecerem, elas vão te avisar com antecedência. Então, elas são muito carinhosas, elas são muito gratas, que eu acho que é o que acende mais a vontade assim da gente atender paraguaias, é a gratidão delas. Quando a gente termina um trabalho nelas, elas são muito gratas, elas realmente elogiam com verdadeiras, sabe? Elas são verdadeiras, elas são viscerais. É maravilhoso. O público paraguaio é maravilhoso, gente. Mas sim, vocês vão ter que reajustar valores. Então, aqui a gente tem que trabalhar com valores realmente mais acessíveis. Mas se você colocar na balança, fica elas por elas, porque o custo de vida aqui é mais acessível, né? Você vai pagar menos na luz, você não vai pagar água, na maioria dos casos aqui você não paga água. Então, o custo dos produtos aqui são muito mais baratos. Então, se você for colocar na balança, compensa, tá? E é um público muito bom, sim, de atender. Então, se você é da área da beleza e tem vontade de vir para cá, tenha em mente que os seus valores aqui vão ter que ser mais acessíveis, mas vale super a pena. É um público que vale a pena você abaixar o custo, né, o seu preço do seu serviço, porque é um público que vale a pena. Às vezes, quem trabalha na área da beleza aí sabe que a gente passa muito estresse com falta de compromisso, com a pessoa que ela almeja uma coisa, ela coloca na cabeça dela uma coisa que não vai ser alcançada, principalmente igual, eu trabalho com sobrancelha, muitas vezes a pessoa ela chega, ela fala que ela quer uma sobrancelha extremamente arqueada e o natural dela não ela tá cheio de pele, então não vai, eu não vou conseguir alcançar esse objetivo que ela busca, essa perfeição que ela busca. E aqui os paraguaios, elas não têm isso, elas são muito realistas e elas realmente são muito gratas pelo trabalho que a gente faz, porque ela sabe que a brasileira realmente faz com muito carinho, a gente faz com muito detalhe, eu sou muito detalhista no meu trabalho e a maioria dos brasileiros que trabalham na área da beleza também. Então, sim, nós somos muito bem requisitadas aqui. Tudo que se refere à área da beleza, elas sempre vão procurar brasileiras, porque são melhores recomendadas aqui. Elas gostam muito do trabalho. Desculpa, gente, um passarinho aqui. Gostam muito do trabalho da brasileira. Então, sim, se você é da área da beleza, aqui tem muito mercado, sim. Mas não venha achando que você vai vir cobrar rios de dinheiro, 6 mil reais aí, como o cara aí do cabelo, que aqui vai ser muito mais difícil. Existe esse público que paga 6 mil reais no cabelo? Existe, mas aí você vai ter que vir já preparado para isso. E aqui, gente, diferente do que a gente pensa, mas aqui não tem muito comércio, muito bonito, porque eles não são tão detalhistas, né? Aqui existem salões maravilhosos, eles investem muito na estrutura, então são estruturas belíssimas, com lustres, sabe? Eles investem muito na estrutura, até mesmo porque aqui não é tão caro para você estruturar um local. Então, eles investem muito na estrutura.
E se você quer alcançar esse padrão master, venha preparado para você ter que investir na sua estrutura. Porque realmente aqui o público que ele paga, ele exige muito, tá? A maioria do público que paga muito caro, falar a verdade para vocês, são brasileiros, tá? Que moram aqui e que tem esse recurso. A paraguaios, geralmente, eles não costumam pagar caro, mesmo quando eles têm dinheiro, tá? Porque o paraguaio, ele é um povo que ele foca muito em outras coisas. Ele não é igual ao brasileiro de ostentar. Ele foca em família, ele foca em passeio. Então, o paraguaio, ele é bem menos de ostentação do que o brasileiro. Quem gosta mais de ostentar, de mostrar que tem, é o brasileiro. O paraguaio, ele é um povo muito mais simples, eles focam em outras coisas que realmente são importantes, tá? Família aqui, gente, é a base do paraguaio. Então, se você tem essa vontade de vir para cá, para o Paraguai, entenda isso. Se você quer largar essa vida de ostentação, aqui realmente é o lugar. E sim, gente, 4 meses que eu estou aqui e eu continuo apaixonada pelo Paraguai. Mesmo tendo tido esses problemas que foram, na verdade, falta de atenção minha, não teve nada com o Paraguai, né? Foi eu que não me atentei a esse endereço e realmente, gente, eu descobri que não dá para alugar casa de longe, tá? Então eu tinha feito aí um vídeo falando de como eu aluguei a minha casa. Não façam isso, venham até aqui, olhem a localização e para vocês poderem alugar o imóvel de vocês, porque eu vim na localização, ainda aluguei errado. Tá bom, gente? Eu trouxe essas atualizações aí para vocês. Se vocês tiverem mais dúvida de como é aqui no Paraguai, vão colocando aqui que eu vou respondendo. Quem quiser também pode me chamar no WhatsApp, que eu ajudo. Esses dias o pessoal estava me perguntando sobre documentação. Gente, eu já fiz um vídeo aqui que eu falo sobre o Migramóvel. Tem sim como você fazer sua documentação sozinho, sem assessoria, façam pelo Migramóvel. É super seguro, super tranquilo não. É sofrido, tá? É sofrido, mas vocês conseguem economizar bastante. Então, se vocês estão vindo pra cá e não estão a fim de gastar 4 mil reais com assessoria e quiser fazer sozinho, dá sim, tá? Mas é trabalhoso. Tem um vídeo aqui que eu expliquei certinho como funciona o Migramóvel. Eu vou participar de outro Migramóvel, acredito que agora em junho, que a gente vai tirar a documentação da minha filha. E aí eu vou mostrar pra vocês, vou ver se eu consigo fazer no ao vivo aqui, como é que funciona certinho o Migramóvel. Tá bom? Agradeço muito a vocês. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu estou trazendo aí pra vocês. E se vocês estão gostando, deixa aqui nos comentários pra eu saber e trazer mais coisas aí pra vocês. Beijo!